pessoal, voltando aqui, nesta aula nós vamos aprender sobre formatação condicional com a nova regra e para aí sim fazer alguma formatação condicional. Então eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer aqui, depois nós vamos à prática. Aqui eu quero que a formatação faça o preenchimento de todas as células que forem reprovadas em vermelho e o que forem aprovados eu quero que me pintem em verde. Aqui em cima nós temos aqui apontando C é maior ou igual a 7, me traz aprovado. Apontando uma outra função C, apontando C. Se aqui for maior ou igual a 7, vai me trazer 1, se não, vai me trazer 0. Agora nós vamos fazer a formatação condicional para pintar somente estas células aqui. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos selecionar todo o intervalo que nós queremos formatar. Se nós selecionarmos somente o João e o primeiro bimestre, quando nós apontarmos a fórmula, ele vai somente nos nomes e no primeiro bimestre. Nós queremos que pinte toda ela. Então vamos selecionar todo o intervalo. Vamos ir até página inicial, formatação condicional, nova regra e usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Agora nós vamos utilizar uma fórmula. Como nós vamos fazer isso? Temos aqui embaixo, formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Agora nós vamos apontar uma fórmula aqui, ó. Por exemplo, igual. Aqui nós vamos selecionar a coluna I3. Observe que ele já colocou esse cifrão ali, que está apontando para nós que está travada. Vou apertar igual novamente, ou seja, nós apertamos igual, trouxemos a célula. Agora tudo que for igual a aprovado, apontamos igual a aprovado. Então o aprovado ele está pintando com esse verde ali. Nós vamos formatar, clicar com esse verde, vamos apertar nesse verde aqui e nós vamos fonte negrito e nós vamos pintar em branco. Feito isso, vou dar um OK. Então ele está ali apontando para mim ali. Tudo que está aprovado está em verde. Olha esse erro que deu aqui. O Otávio ele tirou 6,5 de média. Então ele está reprovado. Por que que não fez essa formatação com o Otávio? Porque na nossa fórmula, quando nós clicamos nela, vou mostrar para vocês. Vou selecionar todo esse intervalo aqui. Por formatação condicional, gerenciar regras. Quando eu dou 2 cliques aqui, observe que a nossa célula aqui, I3, está travada. Ou seja, a formatação vai começar e travar somente nela. O que nós precisamos alterar aqui nessa fórmula? Eu já expliquei para vocês que quando há um S cifrão, significa que a célula está travada. Isso, ela pode ter um S cifrão, que é ao lado da letra, que só a coluna estará travada, e um S cifrão ao lado do número, que só a linha estará travada. Aqui nós precisamos que só a coluna esteja travada. Para isso nós vamos excluir esse S cifrão aqui. Beleza? Então ficou igual S cifrão e 3 igual a aprovado. Quando eu aperto o OK aqui e ele já tirou essa formatação aqui. O que a formatação havia feito? Ela havia travado somente na coluna I3. Ela não desceu a fórmula para todos. Para isso nós precisamos entrar dentro dela, tirar o S cifrão do lado do número, que foi o que nós fizemos, e deixamos ela se movimentar somente nas linhas. Beleza? Agora nós vamos fazer o mesmo para o reprovado. Vou selecionar todo esse intervalo, formatação condicional, gerenciar regras. Eu não vou criar uma nova regra, já vou explicar para vocês. Vou selecionar essa regra aqui e vou clicar em regra duplicada. Aí temos duas regras fazendo a mesma coisa. Nós vamos alterar uma para reprovado e mudar a cor. Vou dar 2 cliques. Aqui nós vamos colocar reprovado. Vamos pintar ela de vermelho. Nós vamos pintar ela com esse vermelho aqui. Feito isso, vou dar um OK. Quando eu dou um OK, ele já fez essa seleção para mim. De todos os alunos que tiraram vermelho, ele está reprovado. Observe, se eu diminuir a média aqui, automaticamente a formatação fará a coluna, ele automaticamente fará a formatação na linha toda. Observe, se eu colocar aqui novamente ou aqui, ele já faz essa formatação automaticamente. Beleza?
Agora eu vou limpar essa formatação aqui. Nós vamos fazer de um outro jeito. Pronto. Agora nós vamos fazer com outro critério. Nós podemos utilizar o 0 e o 1 também. Nós vamos utilizar ele agora. Depois nós vamos fazer com base somente na média. Então eu vou selecionar todo o intervalo. Eu posso também selecionar intervalos específicos. Vou dar um exemplo. Eu vou abrir aqui uma coluna e vou abrir aqui outra coluna. E vou pintar em branco. Eu deixei um espacinho aqui para vocês, para ver como que nós vamos fazer agora esta formatação. Se eu selecionar todos esses dados aqui e colocar uma nova regra, e colocar igual nós fizemos aquela hora, vou colocar o S cifrão, vamos colocar K3, ela não está mais na I3 porque nós acrescentamos colunas, então tá J, K. K então igual aprovado, aprovado, e vou formatar com o verde. Feito isso, ele já fez essa formatação para nós. Se eu colocar o número 10 aqui do Gabriel e 10 aqui também, ele já fez essa formatação. Como que eu tiro esta formatação, ou como que eu faço uma formatação sem pegar essa coluna D e a coluna F? Nós podemos fazer de duas formas. Uma, selecionando toda ela, fazendo a fórmula e depois editando. Outra, selecionando a parte delas. Selecionei este intervalo aqui. Eu vou limpar aqui para ficar melhor para vocês. Pronto. Agora eu vou selecionar este intervalo aqui. Vou segurar a tecla Ctrl. Vou selecionar este intervalo aqui. Soltei a tecla Ctrl. Quando eu for selecionar outro intervalo, eu preciso segurar o Ctrl, segurar e arrastar. Se eu selecionar este intervalo aqui, não segurar o Ctrl, ele vai selecionar este outro intervalo aqui, e este que eu havia selecionado vai sair. Então eu preciso selecionar este intervalo segurando o Ctrl, seguro o Ctrl novamente, clico e arrasto. Agora eu posso adicionar uma nova regra. Nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, igual, vou colocar o S cifrão, K3 igual a aprovado. Feito isso, vou formatar a cor, vou pintar a fonte de branco. Prontinho. Quando faço isso, observe que a coluna D e a coluna F não estão formatadas. Se eu colocar o 0 aqui, ele automaticamente vai sair essa formatação. Beleza, pessoal, tá criada aqui a nova com a coluna D e a coluna F selecionada. Como que nós vamos alterar isso sem precisar criar uma nova regra? Vou selecionar todo o intervalo que está formatado, vou ir até formatação condicional, gerenciar regras, e aqui no nosso intervalo ele está selecionando todo este intervalo aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar este intervalo aqui, ponto e vírgula, este intervalo aqui, ponto e vírgula, este intervalo aqui. Observe que quando eu apertar o Enter, ele vai sair a formatação da letra D e da letra F. Você pode fazer isso das duas formas, selecionando os intervalos primeiros antes de editar a regra, e depois selecionando todo o intervalo e tirando as regras que você deseja tirar. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Agora, Agora nós vamos apagar aqui. Agora nós vamos, ao invés de trazer o aprovado, nós vamos colocar com o número 1 da coluna J. Para isso eu vou até em gerenciar regras e colocar o número 1 aqui, apontando para a fórmula. Se I3 for igual a 1, eu quero que ele me pinta de verde, ele vai pintar de verde. Só que olha o detalhe. Ao invés de eu colocar I3 aqui, o 1 está na linha... O 1 está na coluna J. Nós precisamos alterar aqui para J. Estou apontando para a fórmula agora. Travei. J3 igual a 1. Ele vai me pintar... Eu vou colocar igual a 0 para pintar em vermelho. Vou colocar J3 igual a 0. Ele está reprovado. E aqui eu vou pintar em vermelho. Quando eu dou um OK, ele vai pintar somente os que estão reprovados. Mesmo seria se eu fizesse com 1. Vamos fazer com 1. Vou selecionar todo o intervalo. Gerenciar regras. Vou selecionar aqui em cima e regra duplicada. Ao invés do 0, nós vamos colocar 1 e vamos pintar em verde.
Feito isso, estou com duas formatação no mesmo intervalo. Ele está sendo eficiente. Quando eu tiro aqui para 0, ele vira ali, ele fica abaixo da média e por isso ele está pintando em vermelho. Agora nós vamos fazer com base nesta média aqui, sem utilizar esses dois critérios aqui. Vamos limpar as regras aqui primeiro. Nós vamos selecionar todo este intervalo novamente e nós vamos em formatação condicional. Nova regra, nós vamos tirar a janela aqui para o lado agora para a gente fazer a fórmula. Usar uma fórmula para determinar quais células deverão ser formatadas. Agora, ao invés de nós colocarmos outra coluna que era a I ou a K, vamos clicar aqui em cima no botão. Vamos selecionar a coluna G3 e nós vamos colocar, ao invés de igual, nós vamos colocar maior ou igual 7. Então, tudo que for na G3, que ela está travada, maior ou igual a 7, eu vou apertar o Enter e formatar tudo que está maior ou igual a 7 com esse verde aqui. Vou pintar em branco. Quando eu aperto o OK, ele já selecionou todas elas de novo. No começo da aula teve esse mesmo erro. Nós selecionamos a célula, ela ficou travada. Nós vamos destravar a célula e travar somente a coluna para as linhas se movimentarem. Para isso nós vamos selecionar todos os dados novamente, formatação condicional, gerenciar regras e nós vamos clicar duas vezes aqui. Aqui está S cifrão G, S cifrão 3. Nós queremos somente que a G permaneça travada. Para isso eu vou apagar o S cifrão aqui, deixar S cifrão G3 maior ou igual a 7. Quando eu faço isso, dou um OK. Menor que 7, ele não está formatando. Para isso, agora nós vamos formatar. Selecionei todo o intervalo, gerenciar regras, selecionei aqui uma nova regra. Feito isso, ao invés do 7, nós vamos colocar, agora nós vamos colocar apenas menor que 7. E nós vamos pintar em vermelho o preenchimento. Então apontamos para a fórmula, G3 menor que 7, pinta em vermelho. Quando eu dou um OK, aqui é menor que 7, ele já fez essa formatação condicional. Beleza, pessoal? Então esta aula foi sobre formatação condicional, adicionando uma fórmula para fazer a formatação. Beleza? Então até a próxima aula.